Eu não sei se você conhece, mas existe um livro fantástico que ele fala sobre o destravar da mente humana e das nossas emoções no processo criativo. O nome desse livro se chama O Caminho da Criatividade, da Julia Cameron. E um dos grandes princípios que a autora tenta abordar durante todo o livro é como podemos ser presos no único lugar que deveríamos ser livres, que é o local das nossas emoções e da nossa mente, que somos os grandes controladores. Existe uma grande reflexão que o livro nos inspira a trazer à tona, que é nós refletimos e transmitimos aquilo que somos e não somente aquilo que queremos passar. Há uma grande chave que eu vou te contar agora que é capaz de destravar os nossos processos de criação, de criatividade e muitas vezes das nossas próprias emoções, que é as nossas crenças enraizadas, muitas vezes lá no passado, de algo que aconteceu, de algum trauma que ficou registrado, e o nosso cérebro muito inteligente, ele simplesmente pega aquela situação do passado e associa àquela ação do presente. Muitas vezes na hora da sua apresentação, do seu processo de criação, de criatividade, e o seu cérebro simplesmente associa como um gatilho aquela situação que aconteceu anos atrás e simplesmente ele te trava. Muitas vezes sentimos medo de como vamos reagir àquela determinada situação, o que vai acontecer, o que vão pensar, o que vai surgir naquele determinado momento, que a gente associamos àquela ação do passado, trazemos à tona os nossos medos, nossas crenças, muitas vezes eu não sou capaz, e ali simplesmente travamos o nosso processo de criação. E uma grande chave que a autora tenta apresentar é que nada é fixo. Um ato que acreditamos que foi 100% falho, conseguimos reverter aquilo para uma situação e tornar aquilo algo único nosso. Acreditamos não podemos falhar, não podemos, nada pode sair do nosso controle, e na verdade ela tenta trazer que não existe controle, não existe algo perfeito. Não existe o momento perfeito, a situação perfeita, há caminhos que muitas vezes você vai pegar pensando que é aquela situação, mas muitas vezes você vai ter que reverter, revirar, mudar a sua rota, né? E é algo que vai surgir, mas você vai dar conta. E quando emitimos esses tipos de comportamento, né, do que vai acontecer, o nosso medo de sair, daquilo sair das nossas próprias mãos, do nosso próprio controle, simplesmente há essa associação que eu citei, que nós transmitimos não aquilo que queremos, mas aquilo que somos. Então, se você está naquele momento numa situação de medo, simplesmente vai travar. Os processos de criatividade, os processos de criação não vai fluir simplesmente como ele deve ser. O ato de tentar contornar, tentar controlar tudo, nem sempre dá certo. E o processo de criação é isso. Nada é fixo, nada foi feito 100% correto, 100% certo. Comece a trabalhar hoje com a ferramenta da possibilidade. Mesmo que algo não saia 100% como você estava planejando, esperando, isso pode se reverter para o seu bem, né? Muitas vezes a gente tenta fixar algo no nosso controle, no nosso padrão, que ele tem que acontecer dessa maneira. E quando acontece, quando chega aquela determinada situação, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos travam, porque há aquele pensamento de medo, né? E se sair do meu controle? Então, inverta isso, né? Comece a trabalhar que mesmo que algo não saia 100% daquela forma que você imagina, planeja, determina, isso vai acontecer de uma outra maneira. Existe uma carta lindíssima da Clarice Lispector que ela nos ensina não só sobre a vida, mas sobre os nossos processos de criações, de como contornar o nosso medo de errar, de ser perfeitos. E eu vou ler um pedaço para você. Respeite a você mais do que aos outros. Respeite as suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Sobre tudo o que você imagine que é ruim ou que possa acontecer de ruim com você. Pelo amor de Deus, não queira fazer questão de ser uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesmo. E é esse o único meio de viver. Porque muitas vezes o único elemento que nos trava é o medo de errar e a necessidade de ser perfeito. Quando você é capaz de deixar, né, e trabalhar com as formas de possibilidade, com tudo que pode acontecer, se não ocorrer daquela maneira, há diversas possibilidades que aquilo pode se contornar para o seu bem e fazer aquilo fluir.